Café Facts, conteúdo que desperta. Eu costumava me chamar Tatiana Lionso, apesar de que meu nome agora é Abra Tatiana. E um dos meus hobbies é leitura. Eu sou uma leitura compulsiva. Então, além de ser uma acadêmica, muitos dos meus interesses estão relacionados à leitura. Nos mais variados temas que eu fico obsessiva em torno desses. Um dos últimos foi pensar um pouco as questões de exorcismo, possessão demoníaca, tudo isso relacionado ao que aconteceu comigo em torno das fake news, né, que foram produzidas em torno da minha atividade profissional. Eu sou psicóloga, doutora em psicologia, mestre em psicologia clínica, trabalho com gênero e sexualidade há bastante tempo, em função desses temas com os quais eu trabalho, pessoas trans, travestis, trabalhadoras sexuais, direitos de homossexuais, lésbicas, eu acabei enredada numa rede de notícias falsas. Eu acho que é interessante a gente pensar assim, como que as fake news, elas carregam, né, nas suas narrativas, sempre alguns elementos de verdade. Então, eu poderia dizer o seguinte, que aquilo que a gente posta nas redes sociais, nossos perfis no Instagram, no Facebook, né? São imagens, né, da nossa pessoa, da nossa vida. A gente não imagina que alguém vai pegar aquilo e vai produzir conteúdos em torno daquilo, né? Mas comigo aconteceu isso, né? Então, originalmente, em função do meu trabalho com direitos sexuais no Brasil, eu participei de um seminário na Câmara dos Deputados, o 9º Seminário LGBT da Câmara, onde o tema naquele ano, em 2012, era Escola Sem Homofobia, respeito à diversidade se aprende na infância. Naquela ocasião, o então deputado federal Jair Bolsonaro, ele editou, né, os conteúdos desse seminário, atribuiu legendas também interpretativas ao que a gente estava discutindo naquela ocasião, e eu me tornei, então, por meio de vídeos, que foram bastante replicados, uma pessoa que faria apologia da pedofilia, né? Uma pessoa que representaria risco social, ruína dos valores morais da sociedade. E é interessante a gente pensar como que essas notícias que têm um teor sensacionalista ou que abordam questões moralmente controversas, como é o caso, em geral, né, das questões relacionadas à sexualidade, se espalham muito rápido, né? E principalmente quando as pessoas elas têm algum elemento para se indignar, né? Então, acho que as fake news elas estão muito relacionadas a ímpetos, né, que são movidos por meio de narrativas que se baseiam em alguns elementos, né, para as pessoas dizerem, não, isso é verdade, mas de uma forma distorcida e de uma forma que leva a uma ojeriza, a uma raiva, a uma indignação, né? Esse é um dos elementos que justifica como que elas são tão amplamente replicadas. Nesse vídeo que o Jair Bolsonaro fez, que na época era intitulado Deus Salve as Crianças, ele havia escolhido um certo público, então, né, para dirigir o seu alerta à sociedade brasileira contra o que ele chamava de kit gay nas escolas, né? Foi aí que eu fui enredada. A partir de então, vários outros conteúdos foram produzidos, né, usando imagens minhas da minha vida pessoal no Facebook, criando memes, né, sempre associando imoralidade, né, é isso que vocês querem, né, para os seus filhos nas escolas, que tipo de mulher vocês querem nas universidades, né, discutindo os rumos da educação brasileira, né? Então, eu me vi enredada nisso. E só para vocês terem uma noção, em 2016, ou seja, de 2012, né, 4 anos depois, continuavam sendo produzidos conteúdos. O Marco Feliciano ele fez um outro vídeo chamado Não Existe a Cultura do Estupro, onde ele alertava contra professoras nas universidades que defendem que as crianças teriam muito a aprender com os pedófilos, né? E o que aparecia era o meu rosto, meu nome próprio, associado a isso. Quando eu me dei conta desse material, né, muitas vezes eu fiquei sabendo desses materiais dentro de sala de aula, né, sendo avisada por alunos, se eu tinha visto alguma coisa, e eu pedia para me mandarem o conteúdo. Ele tinha 6.000 compartilhamentos e mais de 340 mil visualizações, né? Então, é algo que te deixa bastante insegura e com todas aquelas notícias
também depois do assassinato de Marielle Franco, da relação de políticos com as milícias, né? Eu descobri que o meu rosto, meu nome próprio também estavam afixados, né? Na porta do gabinete do Carlos Bolsonaro, na Câmara dos Vereadores, melhor dizendo, no Rio de Janeiro. Tudo isso dá muito medo, né? Dá medo, dá uma certa insegurança nas relações sociais. E principalmente quando percebemos que nós não temos muito apoio, né, para lidar com isso. Muitas vezes, pessoas que deveriam nos apoiar, né, são pessoas que consideram vergonhoso o que aconteceu conosco, né? Então, eu acho que é muito importante a gente saber que a ajuda nem sempre está disponível, senão para aquelas pessoas que detenham algum tipo de valor político, né, de acordo com o que os grupos, associações e instituições consideram pessoas de valor, digamos assim. E eu passei muitos anos tentando reagir, criando novos problemas de pesquisa, pesquisando discurso de ódio, pesquisando fake news, pesquisando a incidência do discurso religioso fundamentalista na política. Eu produzi muito conteúdo de reação, né, de uma reação analítica, de alguma forma assim, tentando enfrentar esse processo todo, né, que eu vivia de destruição de reputação, de perseguição política, por meio de novos problemas de pesquisa e etc., né, me envolvendo também em várias frentes de ativismo. Então, o principal fator do meu adoecimento não foram esses ataques diretos, né, digamos assim, dos extremistas ou de oponentes, a princípio, né, à minha agenda de trabalho, de direitos sexuais, que seriam esses pastores na política, políticos de extrema-direita e etc. Eu construí bastante conteúdo de reação a isso, né? E não omiti esforços de publicizar e de pensar a respeito disso. Mas o que acabou me adoecendo mesmo foi a omissão das instituições e de organizações que, a princípio, eu acreditava poder contar com elas, né? Que eu acreditava, a princípio, ser pertencente a esses grupos e instituições, como é o caso da universidade, como é o caso dos ativismos feministas, né? Eu me entendia como uma ativista feminista, até me desidentificar também dessa frente. Então, quando você vai vivendo essas coisas, né? E você tem os seus relatos, né? As suas narrativas significados como mimimi ou como alguma coisa pequena, né? Diante de outras violências que são provavelmente mais graves, tais como as relacionadas às desigualdades estruturais, a questão do racismo, né, que atravessa grande parte das violências no nosso país, a gente vai ficando, de certa forma, sem chão para seguir adiante. Além de não poder contar com a ajuda desses grupos com os quais eu estive identificada, uma coisa importante da gente saber é que, quando a gente é rotulada, algum processo de difamação, né, uma campanha de destruição de reputação, atravessa a nossa história, é como se a gente se tornasse por si só um problema, né? Então a gente começa a ser vista como uma pessoa polêmica, uma pessoa com quem não se deve estabelecer vínculos ou confiar, né? E isso acaba deteriorando muito as relações. No meu caso, eu acabei me desidentificando, né, de várias frentes com as quais eu estive engajada em compromisso na minha luta política, como é o caso dos movimentos feministas, como é o caso também do meu amor incondicional pela universidade, né, que hoje em dia eu vejo a universidade não mais como um espaço seguro, como eu acreditei que eu pudesse contar, né, com um respaldo na legitimidade do tipo de conhecimento que eu produzia, de que eu produzo, né? Eu acho que é interessante de pensar para o futuro, né? Se eu pudesse deixar uma mensagem para o futuro, seria mais ou menos assim. Quando alguém nos pede ajuda, não existe a possibilidade da gente adiar socorro. Ou nós oferecemos nossa ajuda imediata, ou a ajuda não foi estabelecida, né? Eu acho que, no meu caso, muitas pessoas jogaram para frente, ou achavam que aquilo não era urgente, ou acreditavam que eu pudesse contar com a ajuda de outras partes, né, que não faria diferença responder ou emitir qualquer tipo de posicionamento, né, em meu favor. E o que aconteceu foi um abandono e um descaso generalizado que leva também a uma suspeição em relação à reputação de uma pessoa, né? Porque quando a gente é atacada, quando a gente pede ajuda e quando as pessoas não nos socorrem, isso amplifica o dano da destruição de reputação, né? Porque isso significa o quê? Significa que você é
indefensável. Interessante a gente pensar também a quem interessam as meias-verdades. Porque a gente pode entender as fake news como meias-verdades, né? Porque se elas se baseiam em algum elemento empírico, se elas lançam mão de alguma evidência, né, de algum registro factível, digamos assim, de uma cena, de uma narrativa e etc., embora distorcido e descontextualizado, né, porque essa é a grande característica das fake news, mas a quem interessam as meias-verdades? Eu fiquei pensando muito sobre isso em 2018, quando foi um período eleitoral em que a questão do kit gay, né, que vinha sendo utilizado por Jair Bolsonaro na sua primeira campanha, na então primeira campanha, e que o elegeu à presidência da República, inclusive, né, em 2018, que era uma agenda, vejam bem, que estava em construção desde pelo menos 2012, né, quando eu fui enredada nesse vídeo sobre a volta do kit gay nas escolas e etc., o TSE havia qualificado algumas entrevistas, alguns elementos de campanha do Jair Bolsonaro como fake news, né, justamente no que se refere ao kit gay, dizendo, não, esse kit gay não existiu. E também o que Jair Bolsonaro chamava de seminário LGBT infantil. Então, eu achei muito interessante uma época que o próprio Fernando Haddad, que era candidato, oponente, né, de Jair Bolsonaro naquela eleição, publicou no Twitter, então, né? É fake o kit gay nas escolas e é fake o seminário LGBT infantil. Não basta Fernando Haddad dizer que não existe, né, o seminário LGBT infantil e muito menos que não existe o kit gay, sendo que foi na própria gestão do Haddad, no Ministério da Educação, que foram produzidos os conteúdos em vídeo, que era para servir de apoio didático a professores e professoras nas escolas de ensino médio, conhecidos como kit anti-homofobia. Então, vejam bem, se trata de também uma meia-verdade, tá? Porque nessa época eu fiquei muito impactada, né, com essa reação, digamos assim, em relação a fake news, isso é fake news, seminário LGBT infantil é fake news, kit gay é fake news, porque eu comecei a ser veiculada nesses materiais difamatórios como prova de que era fake news, de que o kit gay e o seminário LGBT infantil eram fake news. Então, como que é para alguém, no caso eu mesma, ser a prova, né, de que o que se diz fake news é fake news? É fake news que isso seja fake news, né? Então, se eu pudesse deixar uma mensagem para o futuro, eu diria, não assumam meias-verdades. Assumam dúvidas, a complexidade do que se discute politicamente e socialmente. Não assumam que existem problemas que podem ser deixados de lado e façam um uso responsável das redes sociais. Eu sou contra o cerceamento, a censura prévia. Eu acho que as pessoas são livres para postar conteúdos nas redes sociais, mas eu acho que vale a pena a gente assumir, sim, os conteúdos que a gente posta, assumir as consequências dos conteúdos que nós postamos e também vale a pena a gente assumir, sim, que os nossos comentários, que a nossa compartilhamento de informação, de que tudo isso, que parece simplesmente um movimento que o dedo faz no teclado em algum momento, né? Isso impacta a vida das pessoas, né? Acho que as redes sociais elas estão movidas por fortes emoções e pensamentos imperfeitos.